Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Amém. Hoje estou substituindo um dos que não puderam pregar. Então, vamos na graça do Senhor. Então, abra aí, por favor, Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Essa última música tem tudo a ver com o que eu vou falar. E o Pércio também não sabia, porque o Pércio pediu para eu pregar, era 6 horas da noite. 6 e meia, quase 7, né? Então, não vai ser uma exegese de um texto aqui, mas também não vai ser um texto desconhecido. Mas que ao mesmo tempo o Senhor começou a me incomodar. E ainda mais para variar, eu pego meu computador, vou para a casa da sogra, para jantar lá com todo mundo, tá um rango gostoso, levo meu computador junto comigo, porque eu chego aqui, abro meu computador, pego as mensagens que tem aqui, e aí eu vejo tem até Ruth escrito, alguma coisa diz Ruth, mas eu esqueço a mochila lá na casa da sogra. E eu falei, eu estava no meu coração algo assim, não é nada que está aí. É algo que tem entre o Senhor e a minha vida. Eu acho que vai ser entre a minha vida, a sua vida e o Senhor. Então, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1. Vai com Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. E aí eu vou ler um pouquinho mais para frente, acho que até o 17. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. Mateus, você consegue trazer uma aguinha gelada? Por favor. Só para aliviar a garganta aqui. Obrigado, viu, Mateus? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto. Eu quero pedir que o Senhor fale poderosamente as nossas vidas. Não é baseado só nesse texto, mas como no livro de Ruth, algumas coisas que o Senhor já falou há muito tempo comigo. E são anos que esse livro mexe com o meu coração. Mas são anos mesmos. Talvez mais de 10 anos que esse livro mexe comigo. E eu peço que o Senhor mexa também com o coração dos meus irmãos hoje. Fale, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Amém. Olha só, a gente estava cantando uma música. Obrigado, viu, Dani? A gente estava cantando uma música que o Pércio cantou, que dirigiu a gente, uma música que dizia, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Mas você já percebeu que Deus também é um Deus que aceita a sua aliança com Ele? Você já percebeu que Deus é um Deus de aliança? É mesmo, porque Ele faz uma aliança com você. E quando Ele faz uma aliança com você, Ele também aceita a sua aliança com Ele, segundo aquilo que você coloca diante de puro, de louvável e de boa fama, seja lá o que for. Mas, olha só o final do versículo 17, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa não a morte me separar de ti. A Ruth tinha uma promessa, ela fez uma promessa, ela fez uma aliança com Deus e com Noemi. E ela falou assim, eu vou cuidar de você, Noemi. E que Deus me castigue com todo rigor, se não for isso, que eu cumpra. Eu não vou me separar de você. Era uma promessa, era uma aliança que ela fez. E Deus honra. Vai lá para o capítulo 2, e nós vamos ler. A desgraça já tinha acontecido tudo com a família de Noemi, e elas estavam abandonadas. Não quero ficar explicando todo o contexto, mas elas estavam abandonadas como mulheres. Orfa, que era outra a nora de Noemi, tinha ido embora, aceitou a proposta de Noemi para elas irem embora, e só quem ficou, Ruth, com uma promessa. Em um dos textos
de mais firmeza e de mais convicção. O seu Deus será o meu Deus, onde fores eu irei, eu não vou mudar isso de jeito nenhum. Ela tem uma aliança com Deus, uma aliança com Noemi, e ela se esforça para cumprir. E o capítulo 2 é a pura certeza disso, e a pura verdade dessa ação que foi falada da boca de Ruth. E eu fico assim, bem, na verdade, impactado com esse texto, porque tem uma promessa, não uma promessa de Deus, é uma promessa de Ruth. Não tem uma garantia de Deus aqui, tem uma garantia de Ruth. Nesse texto, não tem ela fala assim, Deus falou comigo para eu cuidar de você. Não tem isso. Ela se propõe a cuidar de Noemi e faz uma aliança que ela não vai quebrar de jeito nenhum. Deus honra as alianças feitas, porque Deus realmente é um Deus de aliança. Capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Só para você entender o contexto aqui, é que tinha uma questão do parente mais próximo que assumia a responsabilidade daquele da mulher, da viúva que perdeu o marido ali, que era o parente mais próximo, e assumia todos os cuidados com aquela mulher. Então vamos lá. No final do versículo 2, vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi. Aí você percebeu que no contexto, ela falou que existia esse parente, chamado Boaz. Noemi não tinha conversado isso com Ruth. Foi só uma introdução do texto, para a história ficar mais romântica, mais bonita, e para mostrar que existia já um contexto por trás, que não necessariamente tinha sido conversado entre as duas. E Ruth entende a necessidade e ela vai. E eu quero falar com vocês sobre essa questão da aliança que você faz com Deus e do que Deus faz com você. Isso que eu quero que você preste atenção. E olha só, então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a quem? Boaz. É Ruth capítulo 2, tá? A gente está no versículo 3. Que era do clã de Elimeleque. Olha, presta atenção no texto. O texto eu acho que ele é brilhante. Ela sai para recolher espigas e ela entra justo na terra do parente mais próximo dela, ou um dos parentes mais próximos dela, que era Boaz. Aí continua, olha o texto, presta atenção no texto. Gente, presta atenção nesse texto, que esse texto é rico. Os versículos são ricos em informações, de mostrar a ação de Deus nos passos de alguém que se comprometeu com Deus e com mais uma pessoa, onde tem uma aliança com Deus e uma promessa a ser cumprida diante de uma pessoa. Olha só o capítulo 4, então, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem
rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou sua serva, e eu sequer sou uma das suas servas. Deixa aqui o texto. Quando alguém se compromete com o Senhor se compromete com essa pessoa. Quando alguém faz um voto diante do Senhor e cumpre esse voto, o Senhor mexe nas situações, nas pessoas, para que esse que se comprometeu receba dele o favor de honra. Não é qualquer favor, é um favor de honra, é um favor de poder. Nós vivemos num momento da nossa vida em que a honra é pouco encontrada entre nós. As nossas palavras são poucas valorizadas e muito menos ainda exercidas quando dizemos algo. Nós dizemos algumas coisas, comprometemos com algumas coisas, mas poucas vezes nós cumprimos. Talvez você cumpra. Mas a nossa geração, o nosso meio, o nosso momento, são de pessoas que não estão nem aí com isso. A política grita sobre isso. Onde pessoas prometem, mudam uma campanha, fazem isso, fazem aquilo, mas elas não estão comprometidas com aquilo que elas falam. Às vezes nós estamos vendo numa sociedade onde adolescentes da geração milênio, não sei se você já ouviu falar da geração milênio, a geração milênio é daqueles que nasceram de 99 para cá. Esses não têm um comprometimento tão grande muitas vezes com as situações. Eles querem chegar ao topo, mas sem o comprometimento do chegar ao topo. Nós vemos pais que também não têm comprometimento de educar os filhos, de educar os filhos firmemente para que eles não sejam uma geração do mimimi. Nós vemos gente que fala assim: não, hoje eu vou, e nem justificativa por não ter ido dá. Nós vivemos um mundo que a aliança é algo que não é valorizado. Você lembra daquela música? Acho que fala: tem uma aliança contigo, meu irmão, né? Não estou tentando lembrar se era essa música. É uma música antiguinha. É alguma coisa. Mas a gente não tem um comprometimento. Nós não vivemos esse comprometimento. E é por isso que nós não vemos o que acontece com Ruth, muitas vezes em nossa vida. Nós não rasgamos os nossos corações em obediência. Nós não vivemos algo que nós nos comprometemos. Por exemplo, a nossa vida de oração não é carregada de tanta oração. Nossa vida de busca não é carregada de tanta busca. Nós não temos um comprometimento tão fixo, tão firme com o Senhor. Nós mudamos as nossas orações e o nosso tempo de estudo conforme o dia muda e o dia pede. Mas nós não fazemos os nossos dias girar em torno das nossas orações e do nosso comprometimento com a palavra. Nós não fazemos a nossa agenda segundo o nosso comprometimento com Deus, mas nós fazemos a nossa vida cristã segundo o nosso comprometimento com o que o dia traz. Não é verdade? Nós não mudamos a nossa rotina para viver aquilo que Deus quer para nós
Mas nós mudamos aquilo que Deus quer para nós por causa da nossa rotina. E aqui está uma mulher frágil, numa terra agora de estranhos, aonde a fragilidade de estar andando numa lavoura é perigosa por causa dos abusos, dos maus tratos, de todas as coisas que uma mulher que não é tão, uma sociedade que não valorizava tanto assim a mulher, estava comprometida com Deus e com Noemi de sustentá-la e morrer onde ela morreria. E se ela fizesse qualquer outra coisa, a oração dela antes é que o Senhor a castigasse com todo rigor, se ela não cumprisse a palavra, e ela paga os preços e os riscos necessários para cumprir a palavra dela. Mas nós somos muito moles, porque nós fazemos nos nossos dias